pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de ambientação ao estudo em AD. Na aula de hoje, nós veremos sobre fundamentos, concepções e paradigmas da educação à distância. Um pouco de como funciona ainda mais a educação à distância, certo? Na aula passada, nós vimos uma breve apresentação do nosso plano de disciplina. Nós vimos todo o histórico da educação à distância, né, de onde começou, no estado em que temos. Vimos perfeitamente toda a evolução, não só uma evolução da educação à distância, mas como uma evolução tecnológica de como se usar, de como se utilizar, de como se beneficiar da educação à distância. Para isso, tendo um breve histórico, tendo alguns teóricos que explicam como funciona a educação à distância, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco dos fundamentos, das concepções e dos paradigmas dessa modalidade de ensino que vocês estão trabalhando. Também deixamos um fórum de discussão, né, uma atividade avaliativa para que vocês pudessem responder sobre a questão da visão de vocês para a educação à distância, dentro dessa disciplina de orientação ao estudo da EAD. Bom, pessoal, quando se fala em questão de educação à distância, primeiramente vimos que é uma modalidade de ensino. Uma modalidade de ensino que teve todo o seu processo, toda a sua evolução histórica, mas eu quero começar essa aula tratando, já que estamos tratando de paradigmas e concepções do processo na aprendizagem, a pergunta que a gente começa tratando da aprendizagem na educação à distância é a seguinte: como é que é o processo de ensino-aprendizagem? Né? Como é esse processo de ensino-aprendizagem na educação à distância? De que forma se dá? Né? De que forma acontece? Né? E nós sabemos, vocês como estudantes iniciantes do curso de graduação, nós sabemos a seguinte situação, que quando temos um procedimento, né, uma nova modalidade, diferente daquilo que a gente tem, a gente começa a desenvolver algo. E esse algo é justamente para aprender, né, para aprender a lidar, né, para saber como fazer. E nessa modalidade de ensino, nós precisamos desenvolver habilidades, desenvolver métodos, desenvolver técnicas. É um novo contexto, diferente daquilo que a gente está habituado no ensino presencial. E a partir disso, é necessário saber quais são esses meios e se esses meios, essas habilidades, elas serão eficazes para que o aluno, e no caso vocês, logrem isso nas disciplinas, certo? Porque é a questão seguinte: eu terei uma aula disponível, eu terei uma atividade para fazer, eu terei algo para desenvolver, só que para isso, como eu estou na modalidade de ensino diferente da que eu estou habituado, eu preciso simplesmente saber que habilidades são essas que podem ser desenvolvidas. E a partir disso, quando você percebe, você tem a seguinte percepção, tem a seguinte concepção, como é que você vai ter e se perguntar como será esse estudo em AD? Né? Como é que funciona essa questão do estudo, do desenvolvimento na educação à distância? Certo? Se perguntem, por isso, eu quero que vocês, ao ver essa aula, vocês se perguntem, né? Se questionem e tentem pensar a resposta. Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me sair nesse estudo? Né? Como é que isso vai acontecer? O que pode ser feito? Né? E aí é o seguinte: a inclusão educacional. Né? Como é que a gente pode pensar uma maneira de todos terem acesso? Né? E para que todos tenham acesso, o que precisa? Certo? Então, o que precisa para que todos tenham acesso? Então, essa parte de inclusão educacional, ela tem que ser pensada. Além de desenvolver técnicas, desenvolver habilidades, para esse estudo, logo nesse estudo, precisamos saber como é que vai ser a inclusão educacional, certo? E a partir disso, quando se fala nessa inclusão,
né, quando se fala em inclusão, é preciso também ver a questão da ampliação do acesso educacional, certo? Essa questão da ampliação fazer com que o estudo, fazer com que essa modalidade, fazer com que as pessoas que precisam desse acesso, elas tenham condições de, de conseguir, né, de lograr isso, de desenvolver, né, e se sair super bem nessa modalidade de ensino que é aprender à distância. Nesse slide, nessa apresentação, o que eu trago para vocês? Tem uma citação muito importante que eu pesquisei e para trazer, né, para a nossa aula de hoje, né, dos fundamentos, das concepções e dos paradigmas da educação à distância, é simplesmente o seguinte: olha só o que o autor quer nos dizer. O desconforto típico do estudo, olha só, olha o desconforto típico do estudo, certo? Que isso está diretamente linkado, direcionado com o ensino presencial, que é o que a gente está habituado a ver, né? Que é o que a gente está habituado a ter, certo? Diz o seguinte: ouvir professores ao longo de 4 horas por dia é substituir, ou seja, a rotina que somos acostumados, né, que temos, né, que é de ouvir um professor por 4 horas por dia, ou às vezes, né, com a ampliação do acesso ao ensino em tempo integral, e isso vocês, como futuros professores de educação básica, vão ver que o ensino em tempo integral tem sido bastante ampliado, no caso em que o aluno passa não só 4 horas por dia, mas passa 6, 7, isso vai depender de como é o acesso, de como é o ensino, o dia todo na escola. Simplesmente quando opta por uma modalidade diferente, ele é substituído pela comodidade de aprender diante de um computador, né? Ou seja, apenas uma ferramenta, seja o computador, seja o celular, seja um tablet. Isso a gente viu perfeitamente na aula anterior sobre a questão das ferramentas necessárias para poder desenvolver, para poder estudar e, com isso, desenvolver técnicas no ambiente de educação à distância, certo? De aprender diante do computador, da TV e da sala de vídeo, certo? E esse ambiente é justamente o ambiente da educação à distância. Vocês, como estudantes que logo têm que dirigir-se ao polo, simplesmente terá uma presença no polo para uma atividade, certo? Para uma atividade, mas de onde vocês estão, vocês conseguem perfeitamente saber, vocês conseguem perfeitamente aprender, certo? E com isso monta-se uma rotina que você pode acessar livros, jornais e imagens com um clicar de um mouse em tempo real. Ou seja, o que esse autor, Ramal, ano 2000, na página 2, traz para nós? Traz justamente para que vocês entendam os paradigmas, diferenciar, né, uma citação muito importante, quando você consegue diferenciar o ensino presencial de 4 horas por dia escutando um professor em sala de aula, mostrando conteúdo, para você ficar num computador, certo? Na TV, na sala de vídeo, e através de um clique você ter toda a informação na sua mão, para que você filtre e, com isso, desenvolve simplesmente você por você mesmo o seu processo de ensino-aprendizagem. E isso traz o discente, traz o aluno como centro do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, é o responsável, certo? É quem vai montar a rotina de estudos, só que é uma rotina de estudo diferente do modelo presencial. Por quê? Porque se eu tenho, como vocês estão tendo, uma videoaula gravada, certo? Vocês vão dizer, vou assistir em tal horário, certo? Tal horário eu respondo o fórum, tal horário eu posso fazer isso, fazer. Ao contrário do ensino presencial. Porque quando é no ensino presencial, o que a gente tem? A gente tem um fato de que no ensino presencial você tem a seguinte perspectiva. Qual é a perspectiva? A perspectiva é o seguinte, que está lá o professor, imediatamente ele passa, vamos desenvolver uma atividade em sala. E
para contar no seu qualitativo, dependendo de como ele exige, tem que ser feito ali. E no modelo à distância, não. Vocês estão tendo essa ambientação, entendendo como funciona a educação à distância. No modelo de educação à distância não é assim. Você mesmo será o centro do processo na aprendizagem, quando você monta a sua rotina, quando você sabe fazer o seu horário, né, contando que as atividades estejam entregues no tempo certo, no tempo correto, que isso já é pré-determinado pelo professor, certo? Isso é um fato. E isso é uma modalidade de ensino revolucionária que teve nos últimos tempos, principalmente com o avanço da tecnologia. E percebam que, durante algumas disciplinas que vocês vão ter, percebam que isso vai ser fundamental e vai ser importante quando vocês forem entender um pouco que está em surgimento, desenvolvimento da tecnologia de informação, com a questão da inteligência artificial, que está aí se desenvolvendo, sendo chamativo, tendo grande destaque em publicações, em revista, certo? E assim sucessivamente. Bom, no slide de hoje, no slide agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver um pouco das concepções da aprendizagem. Como é que acontece, né? Como é que se dá, como é que temos essa concepção do processo de ensino-aprendizagem, Primeiro, o que foi que vimos? Vimos, né, que o ensino presencial, que você está na sala de aula, 4 horas por dia, ou a depender no tempo integral, é substituído por um computador, um tablet, um celular, e você, com um clique, você tem toda a informação. Foi isso que a gente viu baseado no que o autor falou, certo? Hoje vamos ver a seguinte situação. Dentro das concepções de aprendizagem, temos que o fato primordial é o tempo ser a favor do aluno, certo? O tempo ser a favor do aluno, certo? Professor, mas o que significa o tempo ser a meu favor? Porque é o seguinte, quando você está no processo de aprendizagem presencial, você tem ali uma aula. Uma aula que, por exemplo, comece às 9 e termine às 11, certo? Ali você tem que captar várias informações. No nosso caso, estudando na modalidade de educação à distância, o que a gente tem? Nós temos a possibilidade de respeito dos ritmos e necessidade de cada um. Por exemplo, eu posso assistir uma aula, e ao assistir essa aula, o que acontece? Vários pontos, eu posso não entender o que o professor falou, posso não entender aquilo que o professor comentou, certo? Então, o que acontece? Como eu não entendi, não sei o que não entendi, eu posso voltar à aula, eu posso passar rápido, eu posso assistir essa aula 1, 2, 3 ou mais vezes, a depender dependendo do que eu preciso entender, do que não ficou claro, certo? Automaticamente, quando o professor está falando, o professor está explicando um conceito, eu já posso estar acessando um link para checar o conceito com outras palavras. E tudo isso, pessoal, é importante, porque isso faz com que a educação, né, faz com que fortaleça ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, tendo você, discente, você, aluno, como centro desse processo, certo? Como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade, certo? E aí, o que acontece? Quando eu falei a questão de estabelecer o ritmo, estabelecer a rotina, é uma modalidade educacional flexível, aberta e interativa, certo? Aberta e interativa. Então, o que acontece? Flexível por quê? Você tem uma aula, um presencial, você tem que estar naquele horário. Na educação à distância, não é bem assim. Na educação à distância, você faz o seu horário. Eu tenho 5 videoaulas para assistir. Eu posso assistir as todas numa tarde, posso assistir 2 de tarde, 2 pela manhã, 1 pela noite, certo? É aberta, né? Porque você pode comentar uma aula hoje, outra amanhã, outra depois, certo? Para isso existem os fóruns de discussões, para isso existem debates,
né, que às vezes tem. Existem chats, por exemplo, uma aula, o conteúdo vai prosseguindo, mas professor, não fiquei em dúvida em tal tema. Tem um fórum de discussão para isso, tem um chat para isso, né? E é interativa. Por quê? Porque você consegue, um espaço físico presencial, como a gente está acostumado, tem a interação? Tem, mas na educação à distância tem mais. Professor, por quê? É o seguinte, eu tenho um determinado tema, que o meu professor ele aborda, porém tem vários outros, pode ter várias outras fontes com o mesmo conteúdo e a mesma informação. Então eu estou interagindo com outras fontes de pesquisa e tudo mais. Por isso que é caracterizada como sendo interativa, certo? E isso, né? E aí isso na primeira aula a gente viu que é justamente a questão da forma básica de comunicação. Essa forma básica de comunicação via web, por meio das ferramentas tecnológicas que a gente tem, facilitou muito, certo? Facilitou muito para o aluno ferramentas rápidas de comunicação. Imagine uma dúvida que estou num problema de matemática, geometria plana, certo? Não vou encontrar o professor hoje. Não vou encontrar o professor hoje, nem amanhã nem depois. Mas por meio de um aplicativo de mensagens, você manda a foto, fotografa a sua dúvida, manda para o professor olha, opa, responda aqui, a dúvida faz assim, assim, a questão e pronto. Então, essa forma básica de comunicação, ela facilita muito, muito mesmo quando você precisa sanar uma dúvida e isso contribuir e melhorar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. E isso é fundamental de todas as formas, de todas as maneiras. Bom, pessoal, além de ter motivação e conciliação no processo de ensino-aprendizagem, devemos ter o seguinte, devemos desenvolver, né, algumas estratégias, que essas estratégias são consideradas estratégias cognitivas, certo? Professor, o que significa isso? São estratégias, né, são estratégias que são desenvolvidas, certo? Que são desenvolvidas ao longo do processo, certo? Para melhorar, certo? O processo de ensino-aprendizagem. Essas estratégias, pessoal, são baseadas, e isso vai fazer parte da nossa avaliação, são baseadas em teorias, em trabalhos já publicados, certo? Que trazem, né, dicas, né, e trazem frases, artigos, né, com estratégias para que o aluno logre isso, né? Então, o que acontece? Quando se traz das estratégias cognitivas, justamente trata todo o processo técnico para lograr isso no objetivo do aluno. Qual é o objetivo do aluno? Aprender. Principalmente aprender. Então, para aprender nessa modalidade de educação à distância, ele como centro do processo de ensino-aprendizagem, o que isso precisa? Precisa de estratégias, precisa de habilidades, certo? E a gente já viu, quando você tem uma rotina, quando você tem motivação, você tem conciliação, quando você faz os seus próprios horários, quando você interage mais, tudo isso são estratégias para que vocês desenvolvam, já que estão iniciando um curso nessa modalidade de educação à distância. Com isso, com esse desenvolvimento de rotina, com esse desenvolvimento de estratégias, o que acontece? Acontece uma autonomia sua própria, né? Uma autonomia própria do discente, no caso são vocês, no processo de ensino-aprendizagem. Certo? Então, com essa autonomia, é fundamental, né, e importante para o desenvolvimento cognitivo do aprendizado do aluno, certo? E com isso, o que é feito? É feito o seguinte, uma montagem de objetivos. Certo? E nessa montagem de objetivos, justamente o compreender, né,
certo? Principalmente os objetivos. Compreender, né? Compreender o que está sendo estudado, compreender o que está sendo mostrado, compreender o que está sendo apresentado. E essa compreensão, ela é fundamental, ela é importante, por quê? Porque faz com que o aluno, certo? O aluno aprenda, o aluno desenvolva, o aluno veja o que está sendo mostrado para ele, certo? Então, isso é fundamental e a peça-chave no processo de ensino-aprendizagem, nessa modalidade de educação que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão fazendo e agora iniciando rumo a um curso, né, a uma formação no curso de matemática, certo? Então, à medida que você compreende e você aprende, você consegue atingir o objetivo. Você consegue o objetivo geral, compreender e aprender para ter uma formação sólida, e consegue especificamente atingir outros objetivos, certo? De entender, de poder aplicar aquele conhecimento no cotidiano, e tudo isso você vai conseguindo, ganhando durante o processo na aprendizagem, né? O processo na aprendizagem das partes específicas, seja das partes específicas, das partes educacionais, que são fundamentais. As teorias que a gente vê são fundamentais para que a gente entenda, compreenda ainda melhor, cognitivamente, a parte do conteúdo fundamental para lograr isso no processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente pôde compreender, né, os fundamentos, os fundamentos, algumas concepções, alguns paradigmas dessa modalidade de educação à distância. Fundamental, importante, né, importante, vocês puderam ver como é que está essa modalidade, quais são as estratégias que podem ser desenvolvidas, a habilidade, o fato da comunicação, o estabelecimento dessa comunicação direta, né? E isso também a questão da motivação e também a questão da conciliação dos estudos, onde você é o próprio autor, você é o próprio protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, gerando uma autonomia, certo? Bom, pessoal, isso é a nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje estou deixando um texto base, e nesse texto base, o que acontece? Nesse texto base, terá uma atividade avaliativa com 2 questões que vocês vão entregar, né, no prazo estabelecido, no prazo correspondente, certo? Então é isso que a gente tem, certo? Com os estudos, né? Já estou conferindo as respostas do fórum de discussão. É muito legal as respostas, a motivação para o curso de Educação à Distância, a licenciatura em Matemática. E tem uma atividade avaliativa para vocês, certo? Na plataforma. Estudem, peguem o texto base, deem uma leitura nesse texto base e respondam a atividade avaliativa. Gente, e por hoje é só. Muito obrigado pela participação de todos, bons estudos e até a próxima.